Muito bem, pessoal, dando uma pausada aqui em seletores de atributos para você não ficar muito maluco, né? Talvez você já esteja até meio assim, meio cambaleando, né, com isso aí, que parece uma coisa de louco. Não se preocupe com isso não, vamos dar uma pausada nisso aí e vamos continuar aqui e ver o que a gente tem para continuar. Então, a gente já tem isso é para você ter uma noção ainda, não é para a gente começar a aplicar isso, porque eu ainda vou ensinar para vocês os comandos, né? Por exemplo, você viu que eu mostrei esses comandos aqui, mas ainda não ensinei nenhum para você ainda, como é que eu queria que você soubesse. Eu não queria que você soubesse, aqui eu estou dando só um exemplo, né, com os comandos mais básicos. A gente vai ver todos esses comandos aqui ainda, não precisa se preocupar com esse tipo de questão, porque eu vou ensinar tudo para você passo a passo. Eu quero te dar aqui uma visão geral para que você tenha noção do que é esse mundo do CSS, ok? Então, continuando aqui, depois de abrir o carro, você tem direito a acessar ou não tudo que tem dentro dele, e no CSS é a mesma coisa. Então, é o que eu estava falando na aula passada, né? Aqui, ó, por exemplo, no caso da div, você acessou a div e você entrou no carro. E aí você disse que agora você pode ter, você é dono de tudo, né? A cor é vermelha, o estilo é itálico, aí é você que manda. Aí faz de conta que a div ela é o filho, a classe ela é a mulher e o ID ela é o pai, né? O marido. Aí o que acontece? Aquele que acessa pelo nome no da tag, ele é o filho, ele vai lá e fala que a cor é vermelha. Só que a mãe vai lá e fala que a cor é verde, então a mãe ela tem mais autoridade, então a cor passa a ser verde agora. Aí por último veio o pai e fala que a cor é azul. O pai falou, o marido falou que a cor é azul, acabou, o pai é o chefe da casa. Então essa é a hierarquia que você tem que pensar, né? É dessa forma que trabalha o CSS, ok? Vamos deixar assim e vamos continuar. Após entendido isso, você desvendou o segredo do CSS. Então, CSS, meu querido, é praticamente isso, tá? É acesso de elementos por nome, classe ou ID. Você entendeu essa hierarquia e que o ID é mais forte que a classe, que é mais forte que o nome, pronto. E que classe pode repetir, nome depende do nome da tag e ID é uma vez só por página, beleza? Bom, fechou nisso aqui, a gente vai voltar nisso lá na frente. Então vamos continuar, né? Falando agora do efeito cascata. Então o que é o efeito cascata? É o que eu acabei de falar lá atrás, que é o seguinte: após entrar dentro de um carro, na maioria das vezes você tem acesso a tudo, né, que tem dentro dele. Eu acabei de falar. E aí que domina o mais forte, né? Acaba sempre dominando o mais forte. A mãe tem poder sobre o filho, só que o pai tem poder sobre a mãe. E o filho só manda se ninguém mandar nele. É assim que funciona a hierarquia, né, do efeito cascata. Ok? Então a gente já viu isso aqui, a gente tinha falado anteriormente. E a gente vai agora para as propriedades padrão dos navegadores. Então agora que a gente tem uma noção básica, a gente vai começar a ter acesso, né, a ter contato com a prática do CSS, para que você comece a ficar mais familiarizado com isso. Então, as propriedades padrão dos navegadores. Então a gente tem no CSS uma infinidade de propriedades. Quando eu digo propriedade é como se fosse o seguinte: propriedade é uma característica, é um adjetivo de um elemento, tá? Então um elemento ele é uma tag. Toda tag ele é um elemento. E propriedade é o adjetivo, né? No caso do português, é o adjetivo desse elemento. Ou seja, a cor dele, a fonte dele, o tamanho, o alinhamento, ok? O espaço dele, a margem que ele vai ter, isso tudo é adjetivo e isso tudo é propriedade. Então, quando eu me refiro a propriedade, eu me refiro a adjetivo, né? A qualidade dele, vamos dizer assim, a característica dele, ok? E quando eu refiro a valor, eu refiro a quantidade daquela característica. Beleza? Elemento, é como eu disse para você agora, é tag. Então vamos ver aqui alguns elementos básicos só
para você ter uma noção, né? Porque o que acontece? Quando você cria um elemento HTML que você até já teve acesso no nosso curso de HTML, você percebe que esse elemento HTML ele não é seco, né, como um documento de texto, ou seja, ele tem uma certa estilização CSS por padrão, mas é bem básica, mas tem. Então vamos criar aqui nossa aula 3. Aula 03, padrões CSS.html. Então o que vai ser isso? Deixa eu dar um Ctrl C aqui para facilitar. Vamos apagar esse aqui. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar as tags básicas aqui, que vão ser a tag P, este é um parágrafo, tag A. Quando você quiser fazer um link vazio, pessoal, é só colocar uma hashtag, ok? Este é um link. Vamos ver mais o que a gente vai abordar aqui. O texto, o parágrafo já resolve. Ok, também o H1, né? Que é o título, como a gente já viu. Este é o título 1. Então isso aqui é para você ter um maior contato com o HTML. Então presta atenção. Nós temos 3 elementos diferentes aqui, né? O P, o A e o H1. Vamos executar esse aqui. A gente tem o seguinte, né? É um parágrafo, é um link, este é o título. Então perceba que o estilo para esses 3 elementos é completamente diferente, né? O parágrafo ele fica um textozinho pequenininho, fininho. O link ele fica sublinhado, fica azul, fica com a mãozinha quando eu passo o mouse em cima. E já o parágrafo fica com esse outro cursorzinho. Então tudo isso é modificável pelo CSS. E tudo isso vem diferente porque eles têm padrões CSS diferentes. O título fica preto, né, um pouco mais grosso e fica muito maior. Então tudo isso é predefinido com o CSS. E você pode mexer nisso? Pode, você pode mexer nisso à vontade. E você pode mexer nisso com os seguintes parâmetros padrão, que são esses aqui: padding, margin, color, que a gente já viu aqui na aula anterior, font size, que é um derivado, text align, links no caso aqui, só text align, daqui para baixo eu estou falando das tags, beleza? Então, isso aqui são alguns comandos básicos, a gente vai ver muito mais, são comandos básicos para você ter uma noção de como acessar. Então vamos começar a brincar aqui, vamos começar a mexer, por exemplo, com o padding, com esse padding. Então vamos acessar aqui o P, né, por nome mesmo, não precisa de classe nem nada, só tem um P, então vamos acessar por nome. Então no P a gente vai colocar um padding de 30 pixels, quer dizer, o padding ele quer dizer espaço. Então quer dizer que no jeito que o P está aqui, ele vai receber um padding, ele vai ficar mais para dentro. Olha só como é que vai ficar. Olha lá, viu? Então a gente deu um padding de 30 pixels, ou seja, vai ficar em cima, embaixo, esquerda e direita com 30 padding de espaço. Ok? É para isso que ele serve. E se a gente quiser colocar no ar também, vamos colocar aqui para você ver que dá para colocar tranquilo, né? Você deve estar se perguntando porque eu não deixei com ponto e vírgula aqui e funcionou assim. Quando você coloca uma propriedade só, aí não tem problema em colocar sem ponto e vírgula. Mas se tivesse outra aqui embaixo, aí já teria problema, entendeu? Beleza. Olha lá. O A deu um pad ali também.
Tranquilo, né? Basicamente é isso aqui. Agora vamos para o outro, que é o margin. O margin, ele é parecido com o padding. Para entender o margin, a gente vai ter que usar uma outra propriedade que chama background. Então eu não coloquei o background aqui, mas vamos falar dele também. É o seguinte, o background, ele é a cor do fundo. E ele você coloca assim, ó, background red. Aí nós vamos apagar aqui o padding do P. Olha só, aí está o P. É esse o nosso P, com background red. Agora vamos colocar o padding nele. Olha só, ele encheu, tá vendo? Ele encheu, ficou mais cheio com background red. Aí se a gente colocasse o margin nele, que no caso é o próximo exemplo, aqui, o que vai acontecer? Ó, margin, vou colocar o margin de 30 também. Olha só, perceba que a volta dele ficou maior. Então é o seguinte, o padding, ele enche o elemento, né, no caso aqui nosso P, ele enche ele como se fosse um balão. E o margin não, o margin ele afasta ele pro lado de fora, tá vendo? Então essa é a diferença do padding para o margin. Já dá para você ter uma noção. E o color a gente já conhece, vamos pintar ele de branco. Já que o fundo está vermelho, então vamos colocar pintar ele de branco. Color white. Isso aqui, pessoal, para você começar a ter um contato com o nosso CSS. Perceba que com os outros não acontece nada, os outros continuam normal, tá vendo? Por quê? Porque a gente está acessando só o elemento P, tá? Vamos continuar aqui. Vamos ver qual que é o próximo elemento. O próximo elemento é o font. Então o font, o que é o font? O font ele é um atributo que tem vários filhos, né? Tem vários filhos. Então, e um deles é o font size, né? Font size, no caso, é o tamanho da fonte. Então vamos colocar aqui, no caso do P, font size de 40 pixels. Olha só o que vai acontecer com o nosso texto, olha só. Então ele ficou grande, ficou quase não, ficou mais grande, né? Ficou maior do que o nosso H1. Então perceba que a gente saiu do padrão aqui, né? O nosso P agora ficou espetacular o tamanho dele. E aí tem outro parâmetro também, chama font family. Font family é a fonte do nosso texto. E essa fonte que está aqui, ó, é a fonte padrão do navegador, que é a Times New Roman. Mas você pode colocar outras fontes. Aí você fala assim, como é que eu vou saber quais são as fontes que eu tenho? Você vem aqui no seu bloco de notas do Windows. Aí você vem em formatar, né? Em português vai ser formatar fonte. Aí você vai guardar um pouco, demora um pouco. Aí vai vir a lista de todas as fontes que você tem, ó, no seu computador. As suas podem ser diferentes da minha aqui, mas vai ter um monte. Aí você simplesmente clica nela, por exemplo, nessa aqui que eu cliquei, clica nela e copia isso aqui, ó, Ctrl C. Aí Ctrl V aqui, com font family, pronto. Aí agora vamos atualizar para ver o que acontece. Olha só, mudou o estilo da fonte, viu? E perceba também que aumentou muito a div, mas é porque essa fonte ela é maior mesmo, entendeu? Vamos tentar o tamanho, vamos ver se é Arial aqui. Arial todo mundo tem. E assim, para que a fonte vai funcionar no seu computador se tiver. Se não tiver, aí volta para Times New Roman. No caso, se algum cliente abrir esse seu arquivo, ele não tiver a fonte que você colocou, vai voltar para Times New Roman, beleza? Olha só, e aqui foi a Arial, perceba que é um pouco mais redondinha que a Times, né? Beleza, a gente então já trabalhou aqui o nosso
parágrafo, né? E aí ficou o text align. Então, text align, isso aqui, pessoal, são apenas algumas propriedadezinhas, só para você ter um contato maior, tá? Só para você começar a se dentar, a começar a se sentir no clima do CSS aqui, não para você aprender CSS mesmo, ok? Então, o text align, ele serve para alinhar o texto. Perceba que, por padrão do navegador, vem para o lado esquerdo. A gente poderia muito bem colocar no centro ou à direita. Olha só, text, da mesma forma que a gente faz no Word. Text align center. Olha aí, foi para o centro. E a gente pode colocar também na direita, right. Isso aqui, vocês vão ter acesso. Não se precisa preocupar com isso. Eu vou passar para vocês a documentação perfeita, completa de todos os comandos CSS. Então não precisa se preocupar, ok? Preocupe-se em entender como que eu estou fazendo isso, entendeu? Na lógica disso. É isso que você precisa entender. Eu estou tentando jogar lógica na sua cabeça para depois a gente começar a praticar. Então olha que a gente... Então, o básico é isso aqui. Então perceba assim, isso aqui você poderia ter feito com qualquer um. Por exemplo, se no lugar do P aqui eu colocar H1, quem é que eu vou acessar agora? H1, e o P volta ao normal. Se eu criasse uma classe, o H1 chamada título, e aqui no lugar de H1 eu colocar ponto título, né? Ponto de classe, olha só, mesma coisa. E se eu por algum acaso falo que o P vai ter uma class igual a título, o que vai acontecer? Tanto o título como H1 vão ter o mesmo estilo. Olha aí como é que fica. Este é um parágrafo e este é um título. E no final os dois estão idênticos, né? Porque o CSS modificou o estilo nativo deles. Quem ficou lá normalzinho faz só o link. E mesmo assim a gente pode até deixar o link também mudado. Class título. Aí olha só como é que ficou. Perceba, né, que o link ele é um pouquinho, ele entendeu um pouco diferente aqui o estilo, mas ele recebeu. Isso acontece mesmo, viu, pessoal? Dependendo da tag, o estilo se aplica de uma forma diferente. Ok? Muito bem. Isso aqui foi pra gente ter uma breve noção, né, do que é propriedade padrão para navegador e como alterar essas propriedades com alguns elementos básicos. Ok? Então, até a próxima videoaula.